Vamos lá então, galera. Depois de muita espera, tá aqui o vídeo pra gente falar de ciência. Essas são as perguntas sobre a vida, a verdade e o universo. Aquela série na qual vocês perguntam sobre qualquer coisa e eu tento responder. Vamos lá. Andrew Marcelo pergunta: quando Andrômeda e a Via Láctea se colidirem, vai causar destruição ou vai aumentar a nossa galáxia? Pra galera fraca de coração que não tá sabendo disso, a gente vive numa galáxia chamada de Via Láctea. A outra galáxia grande perto da nossa, na verdade tem o dobro do tamanho da nossa, é chamada de Andrômeda. E as duas estão em rota de colisão nesse exato momento. Exatamente, nossa galáxia vai se encontrar com outra, as duas vão mergir e formar uma galáxia maior. Funciona assim: a galáxia de Andrômeda tá a 2,5 milhões de anos-luz da nossa, a Via Láctea. E na velocidade que as duas vão vindo, daqui a 3,75 bilhões de anos, elas vão se chocar. Os planetas e estrelas nas duas vão dançar um pouquinho, mas no fim das contas elas vão formar uma galáxia ainda maior. Mas aí vem o medo. Alguma coisa vai bater na Terra vindo de Andrômeda, alguma coisa vai bater no Sol. Tipo, é o fim de todos nós, vai ter uma batida de carro em escala cósmica e a gente tá lascado? Eu diria que seria uma mesa de bilhar em escala cósmica. Não! E tá aqui o porquê. O espaço, mesmo dentro de uma galáxia, é muito vazio, mas tipo, muito vazio mesmo. Um exemplo: a estrela mais perto da Terra é o Sol. Tá aqui do lado. Mas a próxima estrela mais próxima é Próxima Centauri. O nome da próxima estrela mais próxima é Próxima? Próxima Centauri. Quem deu o nome não tinha criatividade, Nilson, porque ela tá próxima, tá? Se ele fosse mineiro, ia ser a da Pertinho Centauro. Pertinho. É a logo ali Centauri, tá? Onde é que tá? Logo ali. Próxima Centauri tá a 4 anos-luz de distância da gente. Isso dá 40 trilhões de quilômetros. 40 trilhões. O nosso sistema solar inteiro tem 36,6 bilhões de quilômetros de diâmetro. Então quer dizer que entre aqui e Próxima Centauri cabem mais de 1000 sistemas solares. E essa é só a estrela mais próxima. Então, tipo, tem muito espaço no espaço. As duas galáxias vão se encontrar, elas vão se mergir, mas a chance de alguma estrela bater com outra estrela é, tipo, é mínima. Ê, que alívio, Leon. Nilce, não é bem assim, tá? Não é bem assim. Pra quem tiver aqui na Terra, de fato, o céu vai mudar quando as duas galáxias colidirem. Quase que certamente nada vai bater na gente, mas vai ter umas estrelinhas a mais aí. Porém, contudo, todavia, mais ou menos 2 bilhões de anos depois disso, o Sol vai entrar numa fase dele chamada de gigante vermelha. E aí, ele vai aumentar de tamanho e muito provavelmente a Terra vai parar dentro dele. Se não parar dentro dele, já vai ficar perto o suficiente pra tudo que tem aqui, tipo, assar. Então, a gente vai sobreviver a um impacto de duas galáxias, mas não ao fim da vida do Sol, a não ser que a gente saia da Terra. Ah, tem uma rota de fuga. Até lá, a humanidade já tem que estar interestelar, tá? A gente já tem que ter ido para outro sistema. Renatsu Gamer pergunta: o que tem no centro da nossa galáxia, a Via Láctea? É o seguinte, os cientistas acreditam que no centro de toda a galáxia que tem um tamanho respeitável, tipo a nossa, tem um buraco negro supermassivo. O buraco negro no centro da Via Láctea é chamado de Sagitário A, e ele tem 4 milhões de vezes a massa do nosso Sol. Mas você, depois de ter ouvido a resposta sobre a colisão entre a Via Láctea e a galáxia de Andrômeda, deve estar se perguntando: e o buraco negro da galáxia de Andrômeda? Sim, ela tem um buraco negro supermassivo no centro dela também. Quando as duas se colidirem, eles vão se aproximar, eventualmente eles vão se mergir também e vão formar um buraco negro ainda maior com a soma da massa dos dois. E ele vai ser o buraco negro supermassivo no centro dessa nova galáxia, que vai ser a junção entre Andrômeda e a Via Láctea. A Via Drômeda, ou a Galaxidrômeda. A Via Drômeda. Ou a Drômeda Láctica. A Drômeda Láctica é um bom nome. Mas enquanto nossa galáxia tá aqui ainda, vamos celebrar esse momento que a gente tem uma galáxia no universo chamada de Caminho de Leite. É o caminho do leite, a Via Láctea. E você é lacto intolerante. Não, e nem pra dar um nome bom pra Próxima Centauri, deram o nome pra Via Láctea, a outra chama Andrômeda, Próxima Centauri. É porque o mineirinho... Não, deixa eu falar. Geleia Plays pergunta: se conseguíssemos enxergar abaixo do infravermelho, teríamos o poder de visão noturna? Vamos lá, pra resposta rápida, sim. Pra resposta lenta, a gente tem que entender como a gente enxerga cores. A luz é uma coisa muito estranha, porque ela é duas coisas ao mesmo tempo. Ela é uma partícula, o fóton, e também é uma onda. É o que os cientistas chamam da dualidade partícula-onda. Vamos deixar a parte de partícula dela do lado, vamos focar na onda, que é o importante agora. Olha a onda, olha a onda! Tá bom, parei.
Obrigado pela sua participação, Nilson. A onda da luz é importante porque ela determina qual cor a gente vai ver quando a gente enxerga a luz. Tipo, aquele fundo ali é azul. Eu sou... Daltônico? Daltônico. Não, tá azul, não tá? Ah, vai te catar. Pra gente saber qual cor a gente vai ver quando a gente enxerga a luz, a gente depende de uma coisa chamada comprimento de onda. Comprimento de onda é a distância que existe entre duas partes iguais de uma onda. Tipo, a distância entre um pico da onda e o próximo pico, ou entre um vale e o próximo vale. Tipo, uma coisa e a próxima igual a ela. Vocês entenderam o conceito? Se essa distância for de mais ou menos 400 nanômetros, você vai ver a cor violeta. E quanto é 1 nanômetro? É 1 metro dividido por 1 bilhão. Ah! Se o comprimento de onda for 475 nanômetros, você vai ver a cor azul. Se for 510, você vai ver a cor verde. Se for 570, você vai ver a cor amarela. E finalmente, se esse comprimento de onda for entre 650 e 700 nanômetros, você vai ver a cor vermelha. Então as cores que a gente enxerga são assim. Em 400 nanômetros tá lá o violeta, aí o comprimento de onda vai aumentando, até que em 700 a gente tem um vermelho. Todas as cores que a gente enxerga estão nesse intervalo, entre os 400 e 700 nanômetros. Qual o comprimento da cor burro quando foge? Eu não sei qual é, mas tá entre 400 e 700 nanômetros, tá? Obrigada. Entre o violeta e o vermelho. Mas aí você me pergunta, não tem luz com comprimento de onda inferior a 400 nanômetros ou superior a 700? O que acontece com a luz que tá pra cima do violeta e pra baixo do vermelho? Ultravioleta e infravermelho! Eu ia chegar nesse ponto, Nilson, obrigado. Desculpa. Eu tenho um assistente aqui do lado, tá? Vem aqui rapidinho, Nilson. Ai, tô... Precisa não, Nilson. É mais ou menos isso mesmo. A luz que tá no intervalo entre 400 e 700 nanômetros é o que a gente chama de luz visível, que é a luz que consegue ser captada pelo olho humano. A luz que tem um comprimento de onda acima de 700, a que tá pra baixo do vermelho, é o que a gente chama de infravermelho. É uma luz que seu olho não consegue ver, mas tipo, as máquinas conseguem. Tipo, se você já apertou o controle remoto de uma televisão, você viu que tem uma lâmpadazinha aqui, mas você não enxerga a luz dela. Essa é uma lâmpada que emite luz no espectro infravermelho. Tá abaixo do vermelho, fora do espectro visível, você não consegue ver, sua TV consegue. Se você continuar baixando na nossa escala, aumentando o comprimento de onda, você chega nas micro-ondas, que tem mais ou menos um comprimento de onda entre 1 milímetro e 10 centímetros. É aí que estão as ondas que são emitidas pelo micro-ondas da sua casa. Sabe aquele aparelho? Por isso que ele chama micro-ondas. Mas na verdade, do micro-ondas é mais ou menos 12 centímetros. Por isso que eu falei que é mais ou menos 10, tá? Tá ali, tá no limite, tá bom? E pra baixo das micro-ondas, se você continuar aumentando o comprimento de onda, você tem... O que, Nilson? Não sei. As ondas de rádio. Ah, nas ondas do rádio. É aí que estão as ondas que são emitidas pela sua antena de rádio AM/FM. Sabe aquilo que você ouve no seu carro? Então, é luz, tá? Mas poxa, eu ouço MP3. Você entendeu o princípio, Nilson? Tá bom? Daí pra baixo, o céu é o limite, pode ter quilômetros e quilômetros de distância entre um pico e o outro de uma onda de luz. Mas também tem o outro lado, e a luz que tem um comprimento de onda inferior a 400 nanômetros, aquela que tá acima do violeta. Como a Nilce já spoileou, essa é a luz que a gente chama de ultravioleta. É aquela radiação do sol que faz muito mal pra sua pele, mas seus olhos não conseguem ver. Por isso que o protetor solar que você usa na praia tem filtro UV, pra te proteger dessa radiação. Se a gente continuar subindo a escala, diminuindo o comprimento de onda, a gente chega no raio-x, que tá mais ou menos entre 10 e 0,01 nanômetros. Esses são os raios que você usa para tirar chapa. Se você já tirou radiografia, você já teve essa experiência. Você entrou na salinha, o operador falou que já tirou a foto, você não viu luz nenhuma, mas ela aconteceu. É porque a radiografia é tirada com raio-x. E para cima dos 0,01 nanômetros, a gente tem os raios gama, que são raios com comprimento de onda muito curto. Mas enfim, resumo da ópera. Tem um monte de luz no universo, mas tem só um pouquinho que a gente enxerga. O espectro visível, que pode ser visto pelo ser humano, só vai de 400 a 700 nanômetros de comprimento de onda. Toda a luz que tá fora disso, a gente não enxerga. Sério, você pode estar num quarto escuro e alguém acendeu uma luz que tem um comprimento de onda de, sei lá, 1000 nanômetros. O quarto está sendo iluminado, mas você tá vendo breu. Você não enxerga absolutamente nada. Mas tem um porém, você não enxerga com seu olho humano. Hoje
Hoje em dia, a gente já consegue produzir uns sensores que a gente coloca em coisa tipo telescópio, que faz com que eles enxerguem luz no comprimento de onda que é simplesmente impossível pro ser humano enxergar. Por isso que a gente consegue ver tanto do universo, porque a gente inventou máquina pra ver pra gente. E não só o espaço a gente consegue ver. Se você já viu esses vídeos militares, que eles têm óculos de visão noturna, é basicamente o mesmo princípio. É um óculos que tá enxergando luz num comprimento de onda que não é possível pro olho humano enxergar. Porque mesmo em lugares que você acha que tá tudo apagado, que não tem luz nenhuma, eventualmente vai ter uma luz lá que seu olho não consegue ver. E aí o sensor da sua câmera, do seu óculos de visão noturna, do seu telescópio, vão conseguir enxergar. Só que tem um problema para esses dispositivos de visão noturna. Eles não enxergam cor. As únicas cores que a gente consegue imaginar que o cérebro humano consegue conceber são aquelas que estão no espectro visível. Se a luz tiver comprimento de onda para cima de 700 ou para baixo de 400 nanômetros, a gente não sabe que cor ela tem. Na verdade, ela não tem cor nenhuma, porque a cor quem dá é o cérebro humano. É ele que interpreta os diferentes comprimentos de onda. E aí que tá, quando você vê esses vídeos de câmera de visão noturna, você vê que tudo tá ou verde ou branco. É normalmente essas cores que eles usam. Como o dispositivo não consegue imaginar a cor que não existe, ele simplesmente tem que pegar a luz que ele enxerga e converter tudo para uma cor só. Uma cor que a gente, ser humano, consegue ver. Então sim, se você conseguisse enxergar a luz infravermelha, se seus olhos fossem sensíveis o suficiente para isso, você ia conseguir enxergar coisa em ambientes que outros seres humanos iam considerar totalmente escuros. Então, Geleia Play, está aí a sua resposta. Só para deixar uma coisa clara, vamos falar um pouco sobre a definição de luz. Pode ter alguma confusão, porque de vez em quando a palavra luz é usada só para se referir à luz que a gente enxerga, o espectro visível da luz, entre 400 e 700 nanômetros. Apesar da luz que a gente não enxerga ser basicamente a mesma coisa. É por isso que o nome mais certo para se falar de luz é radiação eletromagnética. Mas luz é mais fácil. Sim, é para não ter confusão, tá? Porque o nome radiação eletromagnética inclui toda a luz que a gente falou aqui, todo o espectro de luz, tá? Dos raios gama às ondas de rádio. As ondas do rádio. Carlos Maçã pergunta: quanto de energia geraria se a gente enchesse o deserto do Saara de placa solar? É o seguinte, o deserto do Saara na África tem 9,2 milhões de quilômetros quadrados de extensão. Isso dá 9,2 trilhões de metros quadrados. Considerando que o mínimo da média anual de incidência solar no deserto do Saara por metro quadrado é 2.200 kWh, com isso a gente pode calcular que em 1 metro quadrado no Saara, em 1 hora, incide mais ou menos, um pouco mais na verdade, de 250 watts-hora. Mas tem um porém, a gente tem que captar essa energia com placa solar. E as placas solares de hoje, mesmo as mais modernas, não conseguem captar toda a energia. Elas conseguem captar em torno de 25% da energia solar que incide em cima delas. Quer dizer que de toda a energia do sol que cair em cima de cada uma, elas vão aproveitar tipo 1/4. Isso quer dizer que em 1 hora, em 1 metro quadrado, a gente ia conseguir gerar 62 watts-hora. Considerando que o deserto do Saara tem 9,2 trilhões de metros quadrados, a gente ia conseguir por hora no deserto do Saara 575 mil gigawatts-hora. É isso mesmo? Eu espero que sim, tá? Eu espero que sim. E considerando que o estado de São Paulo inteiro consome mais ou menos 130 gigawatt-hora em um ano, 1 hora coletando a luz solar do deserto do Saara dava para alimentar o estado de São Paulo inteiro por... Quanto, Nils? Ah, você tá brincando que você quer que eu saiba de cabeça. Pera aí, deixa eu fazer a conta. Mais de 3 anos, tá? Mais de 3 anos, tá bom? João Pedro Teles pergunta, e essa é uma das perguntas mais recorrentes. A montanha russa, na Rússia, se chama montanha daqui mesmo? Essa é uma dúvida da galera. Como chama montanha russa na Rússia? A resposta é muito boa. Vai. É o seguinte, o nome da montanha russa na Rússia é esse. Amerikansky Gorky. Amerikansky Gorky. Eu não vou tentar pronunciar porque eu não quero passar vergonha. Mas a tradução desse termo é algo tipo escorregadores americanos. A montanha russa na Rússia é americana, tá bom? Tá bom? E o pior é que montanha russa nos Estados Unidos é roller coaster. Eu acho que os russos ouviram dos brasileiros, aí falaram assim, esses ocidentais estão chamando isso daqui de russo. Vamos chamar de americano, pra compensar. Não foi assim, tá? Mas na minha cabeça... ia ser muito legal se tivesse sido. Então é isso, galera. Esse é o vídeo de ciência muito pedido por vocês. Finalmente aqui. Merece um joinha? Merece um joinha, tá? Até pra ter mais, né? E porque ele ficou 4 horas gravando esse vídeo. 12h30?
Então não deixe de avaliar o vídeo, faça isso agora porque é muito importante. Se você quiser mandar sua pergunta aqui pro Perguntas sobre a Vida, Verdade e Universo, perguntas sobre ciência, sobre a vida em geral, é só twittar sua pergunta com a hashtag PSVVU. Pergunta sobre a vida, verdade e universo. Exatamente, muito criativo. É igual a estrela próxima lá, a próxima Centauri. Ela é próxima, Nils, tá? Foi você que deu esse nome, não, né? Se ela fosse longe, ia ser a Longe Centauri. Se você quiser ver mais vídeos, aqui tá a Hora de Pôr Café, se você não viu ainda, e aqui em cima está o nosso último vídeo. Sem ser esse, o mais recente. A próxima. Ai, O ai. próximo Chega. Avalie e se inscreva, tchau. Tchau.